Olá, boa tarde, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? A gente vai esperar aqui alguns minutinhos para o pessoal entrar. A gente viu que já tem gente entrando. Vamos dar uns 3 minutinhos para dar tempo de todo mundo entrar e não perder aí nenhum minuto desse webinar especial com todas as funcionalidades de 2025 e os spoilers de 2026. Aproveitar, gente, para dar algumas. Boa tarde, Beatriz, falando sobre o chat. Quando a gente começar a apresentar, a gente não vai conseguir acompanhar o chat, tá? Mas podem mandando as dúvidas, que no final a gente vai ter um tempinho ali para tirar essas dúvidas para vocês. O áudio tá bom para todo mundo? Vocês estão ouvindo a gente bem? Tá ótimo, maravilha. Vou guardar só mais um minutinho aí. Bru, você quer falar mais ou menos como surgiu a ideia dessa webinar, enquanto a gente espera o pessoal? Legal, então, como 2025 foi um ano que a gente trouxe muitas mudanças dentro da nossa ferramenta, a ideia é trazer um resumão mesmo de tudo que mudou, todos os pedidos que a gente ouviu em 2025, de novas funcionalidades, novas possibilidades dentro da Edrone. Então, aqui a gente vai mostrar mesmo um resumão de tudo e trazer também um pouquinho do que vem por aí em 2016. Opa! Foi na trend. Todo mundo está falando que 2026 é o novo 2016. O que vem por aí agora em 2026, que também a gente já tem mapeado muita coisa legal. Aí vamos só aguardar agora mais um minutinho para quem ainda não conseguiu entrar, acessar, e a gente dá início ao nosso evento. Já vimos que tem mais algumas pessoas entrando. Então, só lembrando, mandem aqui as dúvidas no chat, mas caso a gente não responda, no final a gente vai ler tudo com calma e responder todas as dúvidas. Acho que dá para a gente começar, né? Acho que podemos. Espera dar mais um minutinho. Mais um minutinho. Acho que podemos começar, então, recapitulando o que eu falei. Esse evento a gente vai conversar sobre tudo que rolou na Edrone em 2025. Foi um ano de muitas mudanças, muitas melhorias, novidades dentro da ferramenta. E no final a gente traz ali um pequeno spoiler do que está por vir. A Ana hoje me acompanha para ela trazer alguns dados com a visão de marketing do mercado. Então, a gente vai fazer um estilo de bate-papo mesmo. E como a gente já falou, todas as dúvidas vocês podem ir mandando no chat, que ao final da apresentação a gente vai deixar um espaço ali para responder todas as perguntas. Bom, só para me apresentar um pouquinho, quem não me conhece, eu sou a Head de Marketing aqui da Edrone, invadi aqui hoje o webinar de suporte para bater um papo mesmo com a Bruna e mostrar o impacto dessas funcionalidades novas no marketing dos nossos clientes, né, com uma visão mais de mercado e trazendo alguns cases de sucesso, porque teve algumas funcionalidades que a gente vai trazer ali que o mercado brasileiro teve um pouco de dificuldade de aceitar como SMS, né? Então, a gente traz ali alguns resultados para provar aí o impacto dessas ferramentas no dia a dia aí do e-commerce. Então, eu venho
trazer aí mais informações sobre essas funcionalidades e também sobre o que a gente pretende aí para 2026. Perfeito. Vamos lá? Vamos. Bom, pessoal, então falando, né, sobre o que esteve como nossas direções em 2025, onde que foi o nosso maior foco para a inovação. A gente tem ali 3 pilares que foram a nossa base para todas as mudanças. Então, a expansão dos nossos canais de comunicação, de automação. A gente sabe que durante 2025 a gente trouxe novas possibilidades de tentativa de contato, possibilidade de canal de comunicação, transformando a iDrone, então, numa ferramenta omnichannel. E também trouxemos novas possibilidades de automações prontas. Como segundo ponto, a gente explorou ainda mais a inteligência artificial, né? Algo que está muito em alta. Então, trazendo possibilidades de ferramentas que vão auxiliar a gente durante o uso da drone, utilizando a inteligência artificial, então, seja com designs personalizados, ou até mesmo recomendações baseadas no comportamento do nosso cliente, tudo isso utilizando a inteligência artificial. E por último, né, o suporte aos nossos usuários, integrações operacionais. Então, foi um ano onde a gente respondeu muitos pedidos e também a gente trouxe novas possibilidades de integração, aprimoramos muitas integrações que já tínhamos disponíveis na ferramenta com outras plataformas. E a gente traz ali também um dado geral do que foi 2025 para a Drone, falando em questões de receita. Então, usando ali dois canais principais, então, tanto de SMS e newsletter, quanto as automações, que utilizando o e-mail, a gente gerou no canal de SMS ali uma receita de 6 milhões e mais de 6 milhões e 200 dólares. E falando de automação, temos ali quase 10 milhões de dólares atingidos com o uso do e-mail. Aqui acho que é interessante pontuar, né, gente? É uma coisa que a gente sempre fala nas webinars de marketing sobre o uso da automação, né? A automação ela envia muito menos, então você vê ali que mesmo o SMS foram 2 milhões de SMS enviados, enquanto foram ali 712 mil automações. E a receita da automação ela é muito maior. Hoje você também consegue usar tanto o SMS como o WhatsApp nas automações, né? A gente tem automações por esses canais também, e a automação ainda é muito pouco usada, de forma geral, porque as pessoas não entendem o que é automatizar, né? Parece que automatizar é não personalizar, é falar de forma genérica, é exatamente o contrário. A automação ela vai responder um gatilho de um cliente. Então, se o cliente entrou, olhou um produto e saiu do site, ele vai receber uma automação de produto visualizado. Ah, a gente viu que você olhou esse produto. Além desse, tem esses similares. O que você acha de voltar e finalizar a sua compra e, de repente, dar ali um desconto ou alguma bonificação para esse cliente? Então, a automação, ela te ajuda a atender esse gatilho do cliente e você não precisa estar acompanhando cada passo do cliente no teu site. Então, ele é como um vendedor mesmo. Isso faz muita diferença, por isso que ano passado a gente confiou muito nessas automações prontas, né? Então, a gente dedicou muito espaço ali do nosso time de produto para criar novas automações prontas, feitas para e-commerce, para que vocês pudessem só apertar o botão, setar ela ali e entender quais automações funcionam melhor para o seu negócio. Exatamente, facilita muito também o dia a dia do operador de e-commerce que tem muitas coisas para fazer. Então, a ideia é que a automação traz a tranquilidade de que eu sei que, independente do que o meu cliente está ali fazendo dentro do site, eu tenho uma ferramenta olhando para isso e garantindo que ele vai receber comunicações com base nos gatilhos que ele ativou. Vamos lá agora, então, para essas funcionalidades, os novos canais de comunicação, né, Bru? Então, aqui a gente traz SMS, WhatsApp e o suporte de IA.
Eu queria falar um pouquinho da SMS, porque muitas pessoas não acreditam. O mais legal é que eu estive em alguns eventos ano passado falando de SMS para clientes nossos, as pessoas, mas será? Sim, Então a gente sabe que ainda tem muita essa dúvida, né? E o SMS aqui a gente traz já de cara um dado que é a open rate, né? Então a taxa de abertura do SMS é de 98%. Isso acho que vai um pouco contra a nossa ideia de usuário, porque eu não mando SMS para ninguém, sim. você também não manda, Nossa, nunca mas mandei, não sei. então, por isso que a gente acha, tipo, por que eu vou usar SMS na minha loja se eu não mando SMS e ninguém que eu conheço manda? Mas as pessoas abrem o SMS. Então, às vezes você recebe um SMS de banco, recebe SMS do correio, e se você conhece a loja, você deixou o seu número lá, você vai abrir aquele SMS e ele acaba tendo uma taxa de abertura muito maior do que do e-mail. O e-mail hoje, se você tem uma taxa de abertura de 30%, 40%, já é fantástico. Então, acho que esse é um ponto bem importante ali do SMS e a receita dele, que é de R$ 1,38 na média hoje, né? Que é uma receita muito grande, só fica atrás realmente do WhatsApp, que tem uma receita aí de R$ 4,87. Mas o WhatsApp também é um canal mais caro, né? Então entra naquela velha máxima de que para ganhar você tem que investir também. Então é você entender e equilibrar esses números e até trazendo um comparativo do e-mail. O e-mail hoje tem uma receita de mais ou menos 15 centavos por e-mail enviado. Então você vê que é bem menor, mas ainda assim o e-mail é hoje o maior gerador de renda de todos os nossos Sim. clientes, né? O maior gerador de receita, porque ele trabalha com envio massivo, porque ele não tem custo por envio, né? Então, realmente, ele acaba tendo um diferencial aí nesse sentido. Eu acho que também partindo do princípio que a gente está com o celular na mão o dia inteiro, cadastrando o número em uma loja, a gente espera receber comunicações, ainda mais quando falamos de comunicações promocionais. Hoje o SMS eu recomendo sempre para os meus clientes utilizarem de uma forma inteligente e assertiva, que o cliente consiga bater o olho e já entender o que ele precisa fazer. Então, eu vou utilizar do e-mail para dar mais detalhes, para trazer imagens, para trazer realmente o conteúdo, e o SMS vai ser o canal que vai apoiar o conteúdo que eu já mandei por e-mail, já direcionando o meu cliente para a página onde ele vai encontrar esses produtos em promoção, ou já direcionando o meu cliente ao site para finalizar a compra com algum cupom, informando de algum frete grátis. Então, é importante sempre olhar para esses canais de uma forma que o cliente não precise pensar muito, ele já vai saber o que ele tem que fazer a partir da própria notificação. E além, né, desses novos 2 canais que a gente trouxe em 2025, temos também as possibilidades com inteligência artificial. Então, hoje a gente tem dentro de diversas funcionalidades ali dentro da Edrone a possibilidade de usar a inteligência artificial para trazer recomendações inteligentes baseadas na atividade que o meu cliente teve ao longo do tempo com a minha marca. Então, eu vou garantir que esse e-mail que ele vai receber é personalizado, que a gente sabe que uma grande dúvida que às vezes gera, né, para o dono do e-commerce é: eu não quero que meu cliente pense que eu estou fazendo só disparando em massa sem pensar nele de fato. Então a gente traz ali a nossa ferramenta de recomendações inteligentes que vai olhar para o cliente, vai trazer recomendações, vai trazer conteúdo com base nele mesmo, nas atividades dele. E temos também, né, que a gente vai entrar mais a fundo agora, a nossa nova funcionalidade de newsletter IA. Então, a gente traz uma ferramenta que vai auxiliar ainda mais a vida de quem opera o e-commerce, para não precisar montar aquela newsletter do zero, e sim, a partir de um prompt, já trazer uma campanha construída, pronta para envio. Isso aí. E agora a gente traz aqui algumas provas, né? Alguns estudos de caso aí de clientes que usaram realmente
o SMS, né? Sempre a gente fala que é o que a Bruna falou no começo do Omnichannel, né? Que é essa multicanalidade. Não adianta você usar o SMS sozinho, né? Ele tem que ser usado junto ali com toda uma estratégia de comunicação, onde o e-mail vai ser a base disso e o SMS vai vir para completar essa comunicação de forma mais direta, né? Então, a gente tem clientes aqui que ganharam mais de 5 mil reais em vendas via SMS, com automações, com newsletters. Então, é um canal que faz muita diferença e aqui a gente mostra como é fácil ali dentro do sistema da Hidrone montar ali o seu SMS, inclusive com essas dicas de IA que a Bruna mencionou. Então, hoje você consegue adaptar uma newsletter para o SMS, fazer o SMS Boost, né, que a gente chama de reenvio via SMS de uma newsletter que talvez não tenha performado tão bem no e-mail. Então, eu trabalho com marketing todo dia, a gente sabe que o marketing ele é muito daquele ditado da água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, você tem que buscar novos canais para estar sempre presente no imaginário do seu cliente. Hoje, a atribuição de marketing ela é a coisa mais difícil do mundo e que todos os marqueteiros querem descobrir o que é, como que atribui, de onde veio isso, de onde veio aquilo, mas a jornada ela tem várias atribuições no meio, né? Então, às vezes, a pessoa recebeu o e-mail, viu o e-mail, ficou com aquilo na cabeça. Veio o SMS, ela olhou, também viu, ficou com aquilo, veio um outro e-mail, dela resolveu clicar. Então, às vezes parece que é muito, que a gente envia muita mensagem, mas é que o tempo de compra, o tempo de decisão da pessoa varia muito de um para o outro, e às vezes ela precisa de vários pontos, né, de várias comunicações para ela ser convencida. Então, ali no nosso site também a gente tem vários estudos de caso que mostram como a combinação, né, do SMS com o e-mail, com o WhatsApp, constroem aí uma jornada de cliente onde ele realmente acredita nessa comunicação e traz o resultado, né? A gente tem um comentário ali da Sim, a Ana falou que ela testou em um cliente e se surpreendeu com o resultado de SMS. Isso, então a Ana Lídia, eu vou já trazer esse comentário que é muito legal, é uma da nossa parceira nossa, né, que usa a Hidrone com outros e-commerce clientes, e a gente bateu muito na tecla de SMS ano passado, né, Bruxa, que esse ano a gente vai continuar, porque realmente foi uma surpresa para nós, Brasil, porque a Polônia lidava já muito com SMS, porque lá o WhatsApp não é muito usado para promoção, e eles trouxeram isso para a gente, esse desafio, ó, vamos fazer o Brasil vender com SMS, e foi uma coisa que deu muito certo. Então, é isso que eu estava falando, ainda tem muitas pessoas que não acreditam, por isso hoje a gente tem ali 100 SMS de crédito para os nossos clientes testarem esse canal e verem que realmente faz diferença e tem um bom resultado. Então, basta acreditar que pode acontecer, estando Xuxa. E aqui, gente, a gente tem também esses resultados de WhatsApp. E o WhatsApp, ele tem um ROI muito grande, realmente é um canal de investimento maior, mas o ROI dele é muito alto. Aqui a gente tem esse cliente que teve um ROI de 16, né, com um lucro de 7,50 por mensagem enviada e mais de 7 mil de receita em uma campanha só que foi feita com SMS. Também uma campanha de complemento, né, feito junto com o WhatsApp, feito junto com o e-mail, então não é baseada em uma coisa só, mas foram ali 30 dias, uma mensagem de WhatsApp que gerou ali esses 7 mil de receita para um e-commerce de moda de sapatos, né? Então a gente vê que realmente esses canais funcionam, eles sim têm um custo, né, de envio que é diferente do e-mail, mas vale a pena para você ter essa estratégia bem polarizada, vamos dizer assim. Eu acho que você trabalhar com diversos canais faz com que você atinja seu cliente de forma mais rápida. Hoje em dia, né, com a IA, a produção de conteúdo, ela é muito facilitada. A gente consegue produzir muitas newsletters, a gente vai mostrar aqui hoje como produzir em menos de 60 segundos uma newsletter de produto com a Hidrone. Mas você tem que garantir que isso chegue no teu cliente. Então, a distribuição
em diversos canais é o que vai ser a diferença aí para esse ano de 2026. Por isso, a gente traz muito essa dica de apostar em outros canais, não fiquem só com e-mail, façam uma estratégia multicanal que vai fazer a diferença aí nas vendas. Sim, e uma coisa nova também que a gente trouxe, falando dos nossos novos canais, é a possibilidade de você ajustar o seu pacote ao tamanho da sua loja, ao tamanho da sua base. Então, para você de fato entender o que faz sentido para você. Então, hoje, a quantidade de crédito que eu vou adquirir vai muito em base no que faz sentido para mim. E se eu tiver a necessidade de contratar mais mensagens em um período, eu posso fazer isso também. Então, hoje a gente não tem mais aqueles pacotes fechados com o mínimo de mensagens, e sim a gente incentiva o e-commerce a ir testando aos poucos para entender o que faz sentido para ele, como que o público se comporta diante desses canais, se a resposta é melhor fazendo envios em massa, ou se a resposta é melhor utilizando desses canais adicionais dentro das automações. Então, a gente tem também essa possibilidade hoje em dia no sistema. Maravilha. E aqui a gente vem com essa novidade que é o e-mail personalizado com IA super rápido, né? Sim. Hoje praticamente tudo a gente faz com prompt, né? A gente consegue gerar imagem, a gente consegue gerar vídeo, então trazer uma funcionalidade assim para dentro da nossa ferramenta foi realmente um símbolo de inovação mesmo. A gente estar falando na mesma linguagem que o resto do mundo está falando, que é em prompt de inteligência artificial. Então, isso era uma dor que eu ouvia muito quando eu estava em Customer Success e Estratégia, que eram donos de e-commerce que não tinham tanto tempo para criar campanhas newsletters semanais do zero. Então, é uma forma também de facilitar para aqueles e-commerces que possuem poucas pessoas ali no dia a dia na operação. E também a gente traz sugestões de assuntos dentro das nossas newsletters IA. Então, para vocês estarem sempre por dentro das datas importantes do mercado, o nosso sistema ele é inteligente para reconhecer o que é importante para o seu público. Então, por exemplo, um e-commerce de produtos farmacêuticos, de farmácia manipulada, faz muito sentido mandar uma newsletter no Dia Mundial da Saúde. Mas isso não faz sentido para um e-commerce de produtos de cozinha, por exemplo. Então, hoje o nosso sistema ele consegue reconhecer isso e trazer recomendações com base nisso. E além de você conseguir criar a sua campanha, você também vai escolher quais produtos você quer destacar nessa campanha. Então, quais produtos eu sei que está na promoção, qual produto eu sei que faz sentido eu destacar nesse assunto, e se eu precisar também fazer alguma edição, editar algo no texto, trazer algum cupom promocional, é possível fazer também. Eu acho que é legal aqui também trazer que, além de estar disponível dentro do sistema, né, para quem tem a conta da Idrone, se você entra no site da Idrone hoje e coloca a URL de qualquer loja virtual, que mesmo que não tenha conta na Idrone, você vai ver esse processo ao vivo ali no site, como que esse prompt é criado automaticamente só a partir do site de uma loja virtual. Então, a gente consegue criar ali essa newsletter em menos de 60 segundos, até para as nossas agências parceiras que estão nessa webinar hoje. Às vezes você tem um cliente meio cético sobre contratar uma ferramenta de CRM e que às vezes está com dificuldade na criação de newsletter, você pode mostrar para eles isso direto do site da Idrone, e é uma experiência muito legal, assim, todas as pessoas que a gente tem mostrado, né, Bru, elas ficam bem impressionadas, e é basicamente o que é feito dentro do sistema, nesse boletim informativo, que a partir de um prompt simples, né? Você diz ali que quer uma newsletter para carnaval, por exemplo, e ele vai criar automaticamente para você. E dentro disso, daqui a pouquinho a gente vai colocar para vocês também um QR Code, se vocês quiserem fazer o download do nosso calendário comercial 2026, que é um material que traz inúmeras datas comemorativas, não só as mais tradicionais, para que vocês possam se programar e entender quais datas fazem sentido aí para o e-commerce de vocês e testar aí essa ferramenta da newsletter automática, né, Bruno? Sim, utilizar junto com o calendário comercial e essa ferramenta,
dá para trazer bastante conteúdo e facilita bastante também a agenda de envios semanais. Maravilha. E aí trazemos aqui algumas coisas que a gente tem o suporte de IA dentro da ferramenta, né, Bruno? Conta pra gente. Sim, a gente traz a inteligência artificial, então, não só dentro das automações, mas a gente tem também o nosso assistente de IA, que ele vai trazer ideias de conteúdo, né, como eu falei para vocês. A gente traz a possibilidade de gerar tanto e-mails, quanto imagens, quanto banners também dentro da ferramenta, tudo isso utilizando inteligência artificial. E vocês têm também as sugestões prontas, já criadas, sem necessidade nem de colocar um prompt, tudo ali redondinho, só para selecionar a base de clientes e fazer um envio. Então, sempre olhando, né, como facilitar ainda mais o dia a dia de trabalho e estar por dentro, né, do mercado que fala sobre a tecnologia vinda da inteligência artificial. Então, a tendência é que a gente tenha cada vez mais elementos assim dentro da nossa ferramenta. Não tem mais a desculpa de não tenho tempo, Nossa. gente. O tempo, ele foi... Sim, e não só isso, pai. A grande maioria das ferramentas que a gente encontra para o nosso dia a dia são pagas, né? Eu tenho que pagar um pacote adicional para usar um chat GPT, por exemplo, né? Que é o mais famoso hoje em dia. A gente sabe que ele tem um custo adicional alto para utilizar da funcionalidade premium. E aqui, essas funcionalidades que a gente falou já estão incluídas dentro da ferramenta de cada um de vocês na Edrone. Isso aí. E para facilitar ainda mais, outra mudança bem significativa de 2025 foram as integrações, né? Então, hoje a gente tem integração rápida com grandes plataformas de e-commerce, como Vinshop, Tray, Magazord, Shopify, Vetex, Loja Integrada. Então, essas integrações que a gente traz aqui, com um clique você consegue fazer a integração, por isso a gente tem, né? Alguns clientes também podem criar a conta gratuita ali por um tempo para usar a ferramenta, né? Então, essas integrações facilitadas também fazem muita diferença, além da gente ter melhorado a integração, né, Bruno? Sim. Algo muito interessante dessa nova possibilidade de integração é que a gente não fala só da integração do sistema, mas também da sincronização de dados. Então, a Drone consegue acessar o histórico dos clientes e não a partir do momento que eu integrei, esse cliente vem para mim zerado, como se ele nunca tivesse comprado na minha loja, como se ele fosse um novo cliente, um novo contato. E sim, a gente passa a ter acesso ao que aconteceu antes também. Isso facilita ainda mais a personalização das comunicações que os nossos clientes vão receber. E é muito rapidinho. As sincronizações que eu vi acontecer demoraram menos de 1 hora. É incrível o quão rápido se tornou fazer a integração, algo que antes poderia demorar dias, né? Fazer códigos customizados, com a necessidade de um desenvolvedor, a gente traz isso facilitado dentro do próprio aplicativo de cada uma das plataformas, a gente já consegue integrar com a iDrone. Maravilha. E aí, chegamos nas novas funcionalidades aí com foco nos cenários de automação prontos para uso, né? Antes da Bru passar cada um deles, vou reforçar de novo o uso da automação. Eu ainda vejo muitos clientes que não usam essas automações prontas. Eu acho que às vezes por medo, né, Bru, de ser uma coisa genérica, como você estava falando, mas é importante lembrar que a iDrone hoje ele é a única ferramenta no mercado que ela atende só e-commerce, né? Então, eu, como marketing da iDrone, eu não posso usar a iDrone porque a iDrone não é um e-commerce. Então, todas as nossas automações, elas são feitas para o e-commerce, né? Então, você não precisa ficar com medo de ligar uma automação e pensar que ela é genérica, que ela não vai atender teu público. Ela foi pensada exatamente em cima das dores dos nossos clientes, né? Então, é muito importante. Eu entendo que às vezes algumas automações não funcionam para alguns e-commerces, mas testa, né? Coloca lá, marketing é teste. Não dá para você dizer que uma coisa não funciona para você se você não testar, né? Então, eu aconselharia todo mundo
que está aqui agora com a gente, ou que está vendo essa webinar, né, depois que vai ficar gravada lá no nosso YouTube, coloca essas automações para funcionar, testa por um tempo, entende quais que funcionam melhor, né, para a sua loja, para o seu público, para o seu segmento, porque isso vai facilitar muito a sua vida e vai te garantir uma receita mensal. A gente já teve cliente aqui que falou com a gente que a receita mensal dele garantida, vindo da Idrone de automação, era 60% no mês. Então, pensa que você vai entrar no teu mês já garantido com 60% ali de receita, que você sabe que vai vir automaticamente desses e-mails gerados por causa dos gatilhos de clientes, né? Claro que para isso você tem que ter uma base engajada, você tem que ter um produto de recompra, mas também é importante testar e usar essas automações, né? Sim, eu vejo um medo quando a gente fala de ativar automações, que é, mas eu vou encher a caixa de entrada do meu cliente de e-mails, eu vou saturar o meu cliente de comunicações. E algo muito interessante que a gente tem dentro do nosso sistema são limites inteligentes que evitam que isso aconteça. Então, o sistema sempre está olhando para quando foi a última vez que essa pessoa recebeu uma comunicação, qual foi a última comunicação, para garantir que eu não vou lotar a caixa de entrada do meu cliente. Por exemplo, após uma compra, a gente sabe que o cliente vai entrar diversas vezes no site para ver o status do pedido. E entrando no site, ele pode até acessar um ou outro produto. Isso já dispararia uma automação de visualização de produtos. Mas para a gente evitar de encher a caixa de entrada do cliente antes mesmo dele receber o produto que ele comprou, essas automações elas são automaticamente pausadas para esse cliente por um período ali mais ou menos de 7 dias após a compra, justamente para não saturar, para não gerar uma má experiência. Então, esse era um medo, era uma que eu ouvia muito, mas se eu ativar todas, o meu cliente não vai ser lotado de mensagens? Não. E falando sobre personalização, em 2025 a gente traz cenários ainda mais segmentados, então olhando para atividades do cliente bem específicas dentro da nossa ferramenta. Então, eu vou citar alguns de exemplo que a gente trouxe, falando sobre a atividade dentro do site. Então, por exemplo, o meu cliente acessa um produto, não finaliza a compra, e após isso, uns dias depois, semana depois, esse produto abaixa o valor. Faz sentido eu comunicar esse cliente que já se interessou anteriormente. A gente tem automação que alerta a queda no preço. Da mesma forma, a gente tem automações de volta ao estoque. Então, o meu cliente acessou um produto que não estava disponível naquele momento. A gente sabe que muitas plataformas e-commerce trazem a possibilidade do cliente registrar o interesse. Mas aqui o cliente nem sequer precisa registrar. A gente identifica que ele fez essa visualização de um produto que não estava disponível e consegue fazer a comunicação para ele de que esse produto voltou. Da mesma forma, a gente traz uma automação para lançamentos, que ela não vai falar com todo mundo, porque quando eu lanço um produto na minha loja, com certeza eu vou contar na minha campanha de newsletter sobre uma nova coleção, sobre uma nova campanha de produtos, mas a gente traz a automação de lançamentos que vai reforçar para aqueles clientes que já se interessaram em produtos da mesma categoria, que agora a gente tem um novo produto que pode ser do seu interesse. Então, são automações que realmente olham minuciosamente para a atividade do cliente e garantem que aquilo vai ser interessante para ele. A gente trouxe também automações que auxiliam na reputação da marca, então, para trazer avaliação no Google, que a gente sabe que é muito importante quando a gente fala de compras online. Hoje a gente sempre procura no Google para ver as opiniões, para ver se tem alguma reclamação ou algo do tipo. É muito importante que a nossa marca tenha reconhecimentos assim no Google Avaliações, então a gente traz uma automação que eu já consigo configurar um tempo após a compra, que o meu cliente receba esse convite de me avaliar, com um link que já vai direcionar o meu cliente para a minha página de avaliações. E a gente traz também uma nova possibilidade de inscrição para o meu cliente, aquele cliente que fez a compra no meu site e não optou por receber mensagens de marketing. A gente trouxe o cenário de
inscrição de newsletter pós-venda, que é mais um convite, é uma última tentativa de chamar esse cliente para vir para dentro da minha base. Eu gosto sempre de pensar que eu já investi meu tempo e dinheiro para trazer esse cliente até meu site. Então, é mais uma última tentativa de eu captar esse lead, não deixar ele ir. Então, a gente traz ali um e-mail de pós-venda com agradecimento à compra. Eu vejo e-commerces que optam até por mandar algum conteúdo mostrando, né, o que ele vai receber se ele se inscrever nas newsletters. Então, a gente traz mais esse cenário também para garantir que o investimento anterior que eu fiz, eu não deixei ir esse cliente tão rápido e eu fiz mais uma tentativa. Isso aí, gente. Então, ó, não tem desculpa de novo. Além de ter economia de tempo, a gente também tem gatilhos automáticos aí para falar com seus clientes. E ali a gente traz também um pouquinho dos fluxos customizados, né, Bruno? Eu acho que é interessante a gente falar rapidinho, que é você entender também o comportamento do seu cliente e criar uma automação exclusiva, né, para o seu e-commerce. Então, por exemplo, se você tem um e-commerce de beleza, você sabe que a pessoa comprou um protetor solar. E esse protetor solar, se a pessoa usar todos os dias, como é recomendado, ele vai acabar em um mês. Então, você já gera um fluxo customizado para aquele produto, que todo mundo que comprar aquele produto, depois de 30 dias, ou de 25 dias, ou de 20 dias, você delimita ali, né? Daí dá para ter vários. Vai ser avisado, olha, acho que seu protetor solar está acabando, que tal você já fazer o seu estoque, compre 3 agora, né? Sim, trazer até desconto para isso. recompra. Então, isso é muito legal, porque eu acho que isso mostra um cuidado com o cliente, que é o que as pessoas querem hoje na compra digital. Eu vejo muito as pessoas querendo esse atendimento mais humanizado, mesmo que eles saibam que, né, é online, é um robô, é alguma coisa automática que está fazendo, mas eles se sentem cuidados. Eu sempre que recebo uma mensagem dessa, eu penso, poxa, é verdade, preciso. E agora ela lembrou de mim. Então, acho que isso é importante da gente trazer também. Legal, e a gente trouxe algumas modificações, falando dos nossos relatórios, nosso controle de dado. Aqui já não tem tanto a ver com a comunicação que a gente manda para o cliente, mas sim do nosso gerenciamento da ferramenta, o gerenciamento do operador da iDrone. A gente traz a nossa aba de produtos, que vai auxiliar ali para eu entender quais os produtos que estão performando melhor dentro do meu e-commerce. Eu consigo entender quantas visualizações eu obtive nesse produto, quantas adições eu carrinho, qual a receita total que foi gerada a partir desse produto. Eu posso também trazer categorias de best-sellers, selecionando quais produtos eu não quero que apareçam quando eu vou enviar os meus best-sellers para os meus clientes. Então, eu consigo escolher quais são os meus produtos de destaque e já não é algo geral que o sistema só vai puxar o produto que teve mais venda, então esse produto é o mais vendido, deixa eu mandar, e a gente entende que cada e-commerce tem as suas particularidades e entende, né, qual seria a melhor recomendação. Então, a gente traz a aba de produtos que permite toda essa análise e eu consigo também acessar, dentro dos pedidos de cada um dos meus clientes, qual foi o caminho que esse cliente fez para finalmente fazer esse pedido. Então, esse cliente chegou no meu site e já comprou? Ou esse cliente primeiro chegou no meu site, visualizou, depois ele foi impactado por uma automação, depois ele retornou ao site, efetuou a compra. Então, vocês conseguem acessar todas as transações que foram feitas antes da gente ter esse último pedido, essa última ação que foi o pedido do cliente. E agora vem uma parte que a gente sabe que é a mais usada. Sim, a gente trouxe também falando, né, de análise de dados e de comportamento. A aba principal hoje, né, quando você entra na iDrone, você consegue acessar as interações ao vivo. Então, você consegue ver o que os seus clientes estão fazendo ao vivo
dentro da sua loja. Isso é muito legal, e não só o que meu cliente está fazendo ao vivo, mas também aqui vai aparecer se o cliente foi impactado por alguma comunicação, aparece o nome do cliente, eu consigo, é clicável, então eu consigo até clicar no perfil desse cliente, ver o histórico dele. E é muito legal que essa aba, além de mostrar as atividades, ela também vai me trazer recomendações. Então, se é o caso de eu ter, por exemplo, um cliente visualizando um produto, mas eu não tenho automação de produtos visualizados ativa, já vai trazer ali para mim a recomendação de ativar essa automação para eu conseguir cobrir todas essas interações. Então, aqui, para quem não tem muitas automações ativas na conta, com certeza a aba aqui de interações ao vivo de vocês deve trazer muita recomendação, porque o sistema quer garantir de que você esteja aproveitando ao máximo, né, de cada gatilho que o cliente faz ali dentro do site, que ele seja impactado por uma mensagem. E a gente sabe que o grande desafio do dono de e-commerce é a escalabilidade, né? Você começa ali com 40, 50, 200 clientes, você consegue fazer muita coisa manual, mas a partir do momento que você escala, que você chega a 5 mil, 10 mil clientes na sua base, você não vai conseguir fazer uma comunicação manual para todo mundo, né? Então, quando você começa ali pequeno, vamos dizer, com a drone, você consegue preparando o terreno, né, construindo uma boa base, um bom alicerce para essa comunicação em massa no futuro, e que vai ser uma comunicação em massa automática, mas também personalizada, porque ela vai conversar com o cliente exatamente baseada em gatilhos, né, baseada no comportamento dele. Então, acho que isso tudo é muito importante para ajudar o crescimento dos e-commerces, que é o grande objetivo da Idrone, né? A nossa missão é isso, é ajudar os pequenos, médios e-commerces a ficarem maior, ajudar grandes e-commerces a crescer mais ainda, né? A conseguir se comunicar com os clientes de uma forma mais fácil e, com isso, aumentar as vendas, porque a gente sabe que a gente está num mercado cada vez mais competitivo, né? Legal. A gente trouxe também mudanças nos nossos elementos do on-site. Então, diferente das comunicações que eu vou chamar o meu cliente após ele ter tomado uma ação no site, ou eu vou fazer um disparo em massa, a gente tem elementos que eu configuro dentro da minha página que vão conversar com o meu cliente durante a navegação dele. E a gente traz alguns elementos novos e novas possibilidades também dentro de elementos pré-existentes. O primeiro que a gente trouxe aqui para mostrar para vocês é o widget de WhatsApp. Então, é aquele balãozinho de WhatsApp que aparece quando eu estou navegando dentro de um site. Ele traz a opção de eu iniciar uma conversa e de eu também me inscrever na newsletter. Então, eu, como cliente, navegando no e-commerce, se eu quiser ser direcionada ao WhatsApp deles, basta eu clicar ali em iniciar uma conversa que já vai abrir para mim ali o número que vocês deixaram configurados para o cliente chamar. Isso facilita muito aí a comunicação, né? Facilita a nossa, e também traz a possibilidade de inscrição, mais uma vez, né, que é muito legal ter bastantes campos disponíveis. Dando sequência nas novas ferramentas, on-site, a gente tem eu diria que essa das novidades é uma das minhas favoritas, porque facilita muito a navegação no site, que é o nosso elemento de recomendação inteligente. Então, aqui no exemplo, ele está aberto, mas ele aparece também, tal qual a bolinha que me convida a entrar para o WhatsApp, o cliente clica e lá ele consegue ter recomendações de produtos com base nos produtos que ele estava visualizando. Isso é muito legal. Então, aquele que a gente costuma ver de quem gostou, quem comprou também gostou. Então, ele vai ter recomendações assim, ele vai conseguir acessar o histórico de produtos que ele visualizou, que isso também facilita muito, porque para o cliente não precisar voltar 1000 páginas atrás, às vezes perder aquele produto que ele estava interessado, então ali já vai aparecer para ele a partir de um simples clique. E ele traz também a possibilidade do cliente se inscrever nas newsletters. Então, eu consigo trazer um campo antes do meu cliente acessar essas recomendações inteligentes, convidando ele a se inscrever. Caso ele não queira, ele só pula essa etapa e ele já é direcionado tanto para as recomendações inteligentes quanto para o histórico de produtos que ele já visualizou. Isso aí.
E quando a gente fala de um elemento que já existia, mas a gente trouxe uma novidade dentro dele, é o pop-up, o clássico pop-up, né? Um dos principais elementos no site que a gente tem hoje. A gente trouxe a possibilidade de trazer mais de uma etapa dentro do pop-up. Então, a gente tem a etapa principal, onde o cliente vai cadastrar o seu nome, o seu e-mail. Se eu estou construindo uma base para envios SMS, para envios de WhatsApp, eu posso trazer uma segunda etapa, convidando o meu cliente a colocar ali o número de telefone, receba novidades também, promoções exclusivas através do seu telefone. Então, eu trago essa etapa adicional para o meu cliente. E, por último, a terceira etapa seria a minha etapa de sucesso, onde eu agradeço o meu cliente pela inscrição, onde eu dou boas-vindas a ele ao meu site, e eu tenho também a possibilidade de trazer ali um cupom que, ao clicar, o cliente já copia o código. Então, por exemplo, se eu estou falando de um cupom de boas-vindas, eu já trago um pop-up dando boas-vindas e um cupom ali, sem necessidade que o cliente vá até o e-mail, copiar o código que eu mandei para ele dando boas-vindas por e-mail, e que ele consiga fazer tudo dentro do site, porque a gente sabe, né, que quanto mais fácil, quanto menos o cliente precisar sair do meu site, melhor. Então, essa novidade dentro do pop-up, ela fez toda a diferença por conta disso. Acho que facilitar a jornada, né? A gente, como usuário, quer tudo mais rápido, né? E aqui mais uma possibilidade aí de facilitação para a vida dos nossos clientes mesmo, né? Dos donos de e-commerce, que foi uma coisa também muito pedida, né, Bru? Que é o aplicativo da Idrone. Então, hoje já está disponível tudo que você faz no desktop, então acesso aos relatórios, criar automação, disparo de newsletter, tudo você consegue fazer pelo aplicativo e ainda tem as notificações, né? Sim. A gente sabe que a maioria vai sentar para configurar tudo dentro do computador no momento de trabalho. Mas se eu estou na rua, por exemplo, eu quero fazer uma edição, nossa, eu esqueci de agendar um envio, nossa, eu esqueci de fazer uma mudança. A ideia é que o nosso aplicativo facilite também, que você não dependa de entrar no navegador, de acessar um computador, e você consiga fazer tudo em mãos, né? Porque hoje a gente está com o celular o dia inteiro. O nosso aplicativo hoje ele está disponível tanto na Apple Store quanto na Google Play, e a gente convida vocês a fazerem o teste, mesmo que você já faça todo o gerenciamento por um computador. É importante ter ele no WhatsApp, ele vai te trazer notificações importantes, até novidades a gente consegue, vocês conseguem receber ali a notificação no celular de vocês, e vai facilitar, caso houver alguma urgência, vocês conseguem usar tudo de lá. E acho que isso facilita também para ficar por dentro das funcionalidades, né? Porque até aqui a gente já falou 45 minutos só de funcionalidades novas que a gente teve em 2025. E então é importante para os clientes da Idrone ficarem atentos, porque a gente está sempre lançando coisa nova. Então o aplicativo também ajuda você a não se perder, né? A sempre receber ali aquele alerta, tem um pop-up novo, tem uma nova automação. Então acho que isso também ajuda ali no dia a dia para usar tudo que a ferramenta disponibiliza aqui para vocês, né? Então, aqui eu já pego o gancho para 2026, que é o ano que vocês vão revolucionar o e-commerce de vocês aí com a Idrone, né? A gente teve muita funcionalidade nova em 2025, mas eu garanto para vocês que em 2026 a gente vai ter ainda mais, né? A gente já começou o ano com algumas, que a gente vai trazer o spoiler daqui a pouquinho, e a nossa ambição, assim, como empresa, é ter pelo menos 4 funcionalidades novas aí todo mês, né? A gente está com um time de produto totalmente voltado para isso, pensando nas dores dos nossos clientes. Então, também outra coisa que a gente queria pedir para vocês aqui, tanto quem está assistindo ao vivo quanto quem vai ver essa gravação, mandem, né, o que vocês querem, o que vocês acham que está faltando na Idrone, qual automação vocês gostam mais, gostam menos, o que dá certo, o que não tá bom. Mandem esses feedbacks para a gente, porque isso é muito valioso para a gente conseguir deixar o nosso produto sempre melhor. Sim. Inclusive, a gente trouxe, falando de 2023, de 2026, gente, eu tô com o nome desse ano. Falando de 2026, a gente trouxe o calendário comercial, que é esse QR Code, que vocês podem baixar e utilizar também
novas funcionalidades para aproveitar as datas importantes. Tem muita coisa que já está disponível no site, né? Então, quando a gente fala da newsletter por inteligência artificial, a criação de banner por inteligência artificial, mas como a Ana falou, eu garanto para vocês que vem muita mais coisa por aí e coisas que a gente lançou, que a gente vai até mostrar para vocês agora, vieram a partir de pedidos de vocês. Isso aí, Então é muito importante a gente receber feedback mesmo. Aí, vamos para as novidades, né? Então, aqui a gente traz 4 spoilers, tá? Esse primeiro, que é o pop-up de roleta, que é a roleta da sorte. Acho que foi uma das funcionalidades mais pedidas nos últimos anos, aí em 2025, com certeza. E ela está disponível no site hoje, então é uma informação novinha aí para vocês. Entra lá no site, escolhe a roleta da sorte, você pode personalizar ela, personalizar as cores, personalizar os prêmios, o que você quer dar para o seu cliente, e usar a gamificação aí para conseguir captar esses dados dos clientes, né? Acho que hoje o grande desafio do e-commerce que investe em tráfego pago, que está mais caro por causa das tributações desse ano da Meta, é fazer com que esse cliente que entra no teu site, que você paga por ele, mesmo que ele não compre naquele momento, você pelo menos pegar esse contato, conseguir se comunicar com ele para de repente ele fazer uma compra no futuro, né? E a roleta ela traz esse engajamento maior, né? Então a gente tem aí uma expectativa de cerca de 30% de aumento dos cadastros na roleta, comparado a um pop-up comum, que era o que a gente usava antigamente. Então, vale a pena testar, né? Sim, nossa, a gente recebeu muitos pedidos nos últimos anos. Então, é uma resposta a esse feedback e é algo dinâmico que aparece no site. Nossa, vale muito a pena testar. E como a Ana falou, marketing é teste, né? Então faz muito sentido testar se faz sentido no seu e-commerce. E a gente traz também mais alguns pontos de spoiler que ainda não estão disponíveis no site. Então, lembrando que a roleta, acessando ali a aba de pop-up, vocês já conseguem criar uma roleta, colocar ela ativa, seja uma roleta para novos inscritos ou trazer uma roleta para quem já está na minha base. Eu quero oferecer um agradecimento, um cupom especial, tem essa possibilidade também. Mais do que vem por aí, a gente tem 3 funcionalidades muito legais que o nosso time de produtos está trabalhando, iniciando pela nossa funcionalidade de review. Então, trazendo a possibilidade para o meu cliente trazer avaliação e feedback, e que esse feedback seja refletido direto no meu site. Então, é algo que a gente tem mapeado, né? Hoje a gente tem automação de avaliação, mas como eu falei, a avaliação vai direcionar o meu cliente ao Google. Então, aqui é a possibilidade de trazer avaliações dentro do meu próprio site. Isso é muito legal. Acho que é uma coisa que a grande maioria de sites internacionais usa hoje, até quando eu estava falando com o time de marketing sobre essa funcionalidade, a Shopee tem, a Shein tem, então é basicamente ter o review de produto dentro do teu site, todo mundo que compra deixa ali 1, 2, 3, 4, 5 estrelas, coloca o que achou bom, o que achou ruim, tanto é um feedback valioso para o dono do e-commerce para entender se aquele produto realmente funciona ou não, mas para as pessoas que vão olhar ali e vão, várias pessoas gostaram desse produto, vou experimentar também, né? Então a gente está trabalhando aí nessa review da iDrone, né? Então uma review interna, mas o meu preferido, eu confesso, que é esse assistente de vendas com IA, que é basicamente um vendedor 24 horas por dia, 7 dias por semana trabalhando no seu site. Ele vai, a princípio, recomendar produtos para o usuário, então vai ter um widget também, né? Então, uma bolinha ali para a pessoa se comunicar, e ele não vai ser um chat para a pessoa tirar dúvidas de horário de loja, né? Não vai ser um chat comum, ele vai ser realmente um assistente de vendas. Então, como se a pessoa entrasse na sua loja e quisesse a ajuda de um vendedor para comprar alguma coisa. Então, por exemplo, eu quero dar uma flor para minha avó, a minha avó gosta de lírio. O que você me recomendaria para fazer um buquê para minha avó? Então, a ideia
um assistente de compra mesmo, é alguém que ajude a pessoa a comprar e comprar mais dentro do seu site. Então, acho que essa funcionalidade vai vir aí para virar o jogo mesmo. Sim, e vai facilitar bastante para os operadores mesmo de e-commerce, que a gente sabe que não é toda hora que dá para responder, que dá para ficar ali online, então a gente garante que os clientes vão receber assistência até naqueles momentos, até nas compras de madrugada, né? Nos momentos que não tem alguém online. E, por último, a gente traz a vitrine dinâmica. Então, a ideia, também utilizando inteligência artificial, trazer ali dentro da minha loja recomendações de produtos que vão ser interessantes para essa pessoa que está ali navegando. Ela é uma evolução ali da recomendação de produto via widget, né, Bru? Que a gente mostrou agora. Na verdade, em vez de ser o widget ali com os produtos recomendados para aquela pessoa, ela vai ser toda uma vitrine feita especialmente para aquele usuário com base no comportamento dele, né? Então, vai mostrar de uma maneira diferente a sua loja para aquele usuário que já compra com você, que já, por exemplo, uma pessoa que sempre entra na sua loja para comprar sandália. Então, vai aparecer ali os modelos de sandália complementar para esse usuário. Então, esses aí são alguns spoilers que devem sair até, acredito, final de fevereiro. Sim. Então, depois do carnaval, antes do carnaval, a gente já vai ter muita coisa nova para vocês. E agora a gente tem esses últimos 4 minutinhos, a gente conseguiu dar uma corridinha aqui no fim. Eu estava com medo de não caber tudo em 1 hora, porque realmente foi muita coisa. Mas está aberto aí para perguntas, gente. Quem quiser perguntar alguma coisa, se tiver ficado alguma dúvida, pode mandar aqui no chat, ou então chama no chat do sistema, né? Quem for ver essa gravação pode perguntar direto ali no chat da Idrone. Quem não é cliente da Idrone ainda pode fazer o teste da conta gratuita e entender ali como que funciona a nossa ferramenta, ter ali os primeiros resultados. Então, a gente fica aí à disposição. Acho que tem uma pessoa digitando ali uma pergunta. Mas é isso, gente. O objetivo com esses webinars, tanto que a gente faz de marketing e de suporte, é ampliar essa educação no e-commerce, é fazer com que todo mundo entenda melhor o que a gente tem disponível. A gente entende que a Idrone é uma ferramenta muito complexa no sentido de ter muitas coisas, mas ela é muito fácil de usar. Então, aproveitem, usem tudo que está disponível, testem, porque a gente dá acesso a tudo, né? Então, você tem acesso a todas as funcionalidades da Idrone ali dentro do sistema. Então, use tudo que você pode, porque com certeza isso vai fazer diferença. Gente, a Jaqueline fez uma pergunta muito importante, porque a gente falou várias vezes para trazer feedback e sugestões, mas a gente não falou onde. Então, a Jaqueline perguntou por onde ela pode enviar alguns feedbacks. E tanto no chat da nossa própria ferramenta, ali toda a equipe já está direcionada a receber feedbacks, a passar eles adiante, mas também nós temos o nosso canal de comunicação por e-mail, que é o hello@edrone.me. São 2 canais que vocês podem, sempre que precisar entrar em contato com a gente, vocês podem utilizar, mas se surgiu ideias a partir desse webinar, a partir até quem está assistindo no YouTube, chama a gente no chat, fala que veio pelo webinar e traz ali a lista de ideias, de sugestões que a gente está super aberto a receber e esperamos receber de vocês, inclusive. Se quiserem mandar pelo Instagram da Idrone também, a gente recebe repasse para o pessoal aqui de suporte. Acho que dá para a gente escrever ali o e-mail, né? Que é o hello, hello, @idrone.me. A Bia mandou. Obrigada, Bia. E a gente tem o nosso Instagram, que é @idrone Brasil. Isso aí, gente. Então, a gente vai encerrando por aqui, até para a gravação ficar completa, porque né, essa gravação ela fecha aí em 1 hora. Mas muito obrigado porque esteve aqui com a gente durante essa 1 hora. A gente sabe como o tempo de todo mundo é precioso hoje. E
ficamos por aqui. Muito obrigada, Ana, pela presença e muito obrigada, pessoal, pela participação. Tchau, tchau. Tchau, gente.